Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o professor Carlos. Vamos aqui para a solução de mais um problema, né? Aí nas vésperas do vestibular de segunda fase, aliás, segunda fase não, do segundo semestre, da Universidade UEG, né? Universidade do Estado de Goiás. Essa aqui é uma questão, no caso do vestibular anterior, né? Do ano 2026, primeiro semestre, e é a questão de física número 28. Vamos lá. Diz aí sim a questão, né? Tem um texto longo aqui. Uma placa metálica, ao ser atingida por radiação luminosa de determinadas frequências, pode ter elétrons ejetados na sua superfície. Esse fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico e foi observado por vários cientistas no final do século XIX. Albert Einstein, em um dos seus famosos trabalhos publicados em 1905, sendo este o trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel, em 1921, apresentou a conclusão teórica para o efeito fotoelétrico contrariando a teoria ondulatória e admitindo a luz como pequenos pacotes de energia, os quanta de luz ou fótons. Considere um aparato experimental para investigar o efeito fotoelétrico com uma placa de potássio cuja função trabalho é φ igual a 2,3 eV. Aproximando a constante de Planck por 4,1 vezes 10 a menos 15 eV, a frequência mínima da luz incidente para que ocorra o efeito fotoelétrico e a energia cinética máxima dos elétrons ejetados para uma luz incidente de frequência igual a 7,10 elevado a 14 Hz são, respectivamente. Bom, então vamos lá. O que a gente tem? Eu dei uma explicação básica aqui do efeito fotoelétrico. Né? Basicamente é o que? Você tem um metal, tem lá um metal, e aí esse metal, ele quando recebe certa radiação de luz, ele pode emitir elétrons, né? Podem sair elétrons daqui voando desse metal. Einstein percebeu que esse efeito ele dependia de uma coisa, né? Da frequência da onda de luz que irradiava sobre o metal. Né? Havia uma frequência mínima para a qual um valor de frequência menor não conseguia causar o efeito. E com isso ele matou a charada. Né? Mas enfim, o que a gente tem então? Ele teorizou o seguinte: deve existir uma energia mínima, que dependia nesse caso da natureza do metal, que é a chamada função trabalho, que nesse caso aqui é φ, igual a 2,3 eV para esse metal aí, e uma frequência que dê energia mínima, e assim, e a energia, no caso da luz lançada, ela é dada pela constante de Planck multiplicada pelo valor da frequência da luz. Isso que ele teorizou. E com isso, então, ele calculava a energia desses elétrons que saíam do metal. Né? A energia, nesse caso, tem a sua forma cinética, era dada assim. Né? Energia cinética, nesse caso do metal, é igual à energia da luz que irradia sobre o metal, que seria H vezes a frequência, constante de Planck vezes a frequência, menos o valor dessa função trabalho aí. Essa é a equação do efeito fotoelétrico de Einstein. E daí vem a questão. O problema está dizendo o seguinte: quais são os valores aqui? Primeiro, da frequência mínima de luz, frequência mínima da luz incidente para que ocorra o efeito fotoelétrico, ou seja, para que o efeito fotoelétrico aconteça. A energia mínima para que isso aconteça precisa ser aquela que é igual à função trabalho. Né? Então, a energia da luz precisa ter, no mínimo, o valor da função trabalho, senão o efeito fotoelétrico não vai acontecer. Ou seja, os elétrons não teriam energia. Né? Portanto, vamos lá. A primeira coisa que a gente encontra é isso. HNI tem que ser igual ao valor da função trabalho. H vale 4,1. Então, a gente tem 4,1 vezes 10 elevado a menos 15, né? Foi o que ele aproximou aqui para a gente. Vezes a frequência. Isso tem que ser igual ao valor da função trabalho, que é 2,3 elétron-volt. Então, a gente tem aqui 4,1 vezes 10 a menos 15 vezes o valor da frequência, 2,3 elétron-volt. A gente quer o valor da frequência. Isso é igual a 2,3 dividido para 4,1 vezes 10 elevado a menos 15. Aqui a gente faz uma divisão básica aqui. A gente vai ver que esse número aqui dá... Vamos lá, deixa eu dividir aqui que eu não dividi. 2,3 dividido para 4,1. Vírgula, pode ignorar as vírgulas, uma casa decimal. 2,3 para 4,1 vai... Aqui coloca um zero, né? 0, 0. Vai 5. 5 vezes 5 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Aqui sobra 25.
Aí a gente pode jogar um 6. 6 vezes 1 dá 6. Sim, coloca um 0. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Aqui vai sobrar... Ah, não importa. Tá certo. Então, isso aqui dá 0,56. Já tá bom aqui. Vezes 10 elevado a 15 negativo. Então, no numerador vai ficar 15 positivo, né? 0,56 é o mesmo que 5,6 vezes 10 elevado a 14, né? Hertz. Então, a gente já tem o valor da frequência mínima. Agora que a gente tem o valor da frequência mínima, é o seguinte, a outra questão pede o seguinte, a energia cinética máxima dos elétrons ejetados por uma luz incidente de frequência igual a 7,14, 7 vezes 10 elevado a 14 Hz. Agora já é o seguinte, se a gente já sabe o valor da frequência mínima para esse efeito acontecer, qual seria o valor da energia se eu mudar o valor da frequência? Se a frequência agora for aquele valor ali, 7,10 a 14. Pega a equação do efeito fotoelétrico e lança esse valor, né? Então teríamos energia igual a H vezes a frequência menos o valor da função trabalho. Tenho então, a energia é igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 15, que é o valor de H, vezes a frequência, que seria 7 vezes 10 elevado a 14, menos o valor da função trabalho, que é 2,3 eletronvolt, né? Vamos lá. Isso aqui fica 4,1 vezes 7, dá 4 vezes 7 dá 28, 28, aqui é uma vírgula. 1 vezes 7 dá 7, né? Então, 28,7 vezes... Aí, 10 elevado a menos 15 vezes 10 elevado a 14 fica 10 elevado a menos 1. Menos o valor da função trabalho, que é 2,3. Isso aqui dá 28 vezes 10 a menos 1 dá 2,87. Né? Volta a casa, volta a vírgula, uma casa. Né? Menos 2,3. Subtraindo isso aqui, a gente encontra o valor da energia, que é 2,87 menos 2,3, que dá 0,57. Nesse caso, é eletronvolt. Legal? Então, tá aí os valores que a gente busca, né? O primeiro aqui da frequência mínima, 5,6 vezes 10 a 14, e o segundo aqui da energia máxima dos elétrons, para aquela frequência dada. Legal? Esses dois valores cabem aqui na letra B, né? Letra B. Tá legal? Então, o gabarito é esse aí. Muito bem, uma questão legal. Né? De efeito fotoelétrico é um tema aí que é pouco cobrado nos outros vestibulares, eu diria, né? Com exceção talvez do ITA. Enfim. Mas valeu a tentativa aí, né? Da faculdade. É isso aí. Se você gostou dessa solução, se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Até os próximos vídeos.